Muito bem, senhoras e senhores. Olha Finalmente, aí, olha finalmente aí. conhecemos Didi Braguinha, conhecemos o sucessor aí da nossa nova dor da carteira, né? Pois Porque é, assim, a gente já tinha visto ele, tivemos vislumbres aí numa convençãozinha passada. Eles mostraram umas coisinhas, mostraram o console, fizeram aquela navegar ali pelo console, muito interessante, tivemos sensações gostosas, mas agora oficialmente a gente entendeu tudo que o Switch 2 é, se propõe a ser neste novo mercado dos videogames, Roberto Estrada. exatamente. Bom, vamos começar falando do que importa, que a Vamos lá. Nintendo ouviu nós, fãs, e falou assim: já que a From não quer dar um Bloodborne 2 pra vocês, eu vou infernizar eles, vou mandar fazer um jogo novo que é tipo um Porra, Bloodborne 2 em low resolution e toma ali exato. Dusk Bloods da From Software de Braguinha. Impressionante, cara. E o mais impressionante é que ele vai ser um exclusivo para Switch 2, cara. Mas isso tá Ele não vai ter em outros confirmado? Eu consoles. fiquei na Tá dúvida. confirmado. Eles falaram que é. Eu até anotei isso, porque eu fiquei maluco aqui. Eles falaram que é exclusively in Switch 2. Tá lá, a gente pode Ah, chegar. Tu começou já pro final, né? Que foi um aviso final ali. Mas eles mostraram lá o Duskborn, que é um ponto alto, assim, dessa transmissão. Que eu é achei até verdade. bem interessante. Mas antes da gente ir pro Duskborn e pros Sim, jogos, sim, Roberto, sim. Vamos do começo. Vamos do vamos do começo. começo. Vamos começar com a data, né? Acho que uma das coisas mais importantes que eles anunciaram foi a data de lançamento do Isso. console, que ficou para a data do dia 5/6, 5 de junho de É, já 2025. era, Ou já seja, tava. A Nintendo ela fez um péssimo trabalho, né, no Switch 2, onde quando eles revelaram o Switch 2, todo mundo já sabia como ele era. E aí os agora eles revelaram vazamentos a que rolaram, data. né? É, eles revelaram a data e meio que já tinha se dito que seria no Então começo dá de só uma junho e afastadinha tal. aqui no microfone que tá dando puffzinho. Só de leve, só de leve. Ah, Isso. Show. desculpa, Não, não, show, desculpa. show, tá show, tá show. É, e Pô, eles mas, tinham cara, sabe. falado, né? Isso, diga. Então a gente já sabia, não, a gente já sabia que ia ser, mas é bom ter a confirmação sempre, porque a gente já sabe que dia 5 de junho tem que gastar dinheiro. Pois é. Pois é. Mas, ó, você falou dessa estratégia que foi uma coisa que ficou esquisito. Eu te digo uma parada que ficou mais esquisito pra mim. A gente, resumo assim de conferência do que a gente assistiu antes de entrar nos específicos, deram essa data agora do dia 5 de junho. A gente já tinha visto o Switch, interessante, foi ali uma evolução do Switch 1. Eles até tentaram falar: "Ah, não é só uma, nós não só melhoramos o console". Desculpa, pra mim sim, vocês só melhoraram o É, não, console mas que é já um 2. existiam. É um 2, não é É um um dois. DLC, é um 2. Então, cara, beleza, não é um DLC, é uma evolução do Switch, É. mas não é uma inovação, não é uma parada do zero como eles quiseram falar. Eles venderam uma parada como se fosse um negócio do zero, Não, eu acho que né? não. Eu acho que se fosse do Não, zero eles não até se chamaria falaram, Switch né? Nós, 2. mas eles falaram eu vi lá na Nintendo Direct Portugal, né? E essa Pô, até o que eles delay, passaram uns vamos, trechinhos. vamos falar sobre o delay da transmissão, pelo menos a brasileira, né? Que coisa horrível, mas enfim. Eu nem vi, eu vi na de É. Portugal lá porque tinha legendas em português, né? Então achei mais tranquilo de ver com as legendas em português de Portugal. Mas eles deram a entender, eles para mim foram explícitos lá, depois a gente até pode buscar a frase que eles falam isso, que eles dizem que eles fizeram do zero, né? Eles pegaram a engenharia ali do zero e repensaram a porra toda. Pode até ser que eles tenham pego aquela planta baixa do Switch 1 e remodelaram aquela É, porra toda. Mas assim, exato. não é do zero, porque eles já tinham a experiência do 1. Beleza, agora você tem um hardware extremamente mais potente, você vai poder rodar a parada em 4K, 60 frames, 120 frames, tem agora um ventilador, mano, pra deixar mais fresquinho o teu Switch. Eles fizeram questão de falar isso, e é importante pro Switch, né, falar essa porra. Falaram da questão do HDR também, que vai ter HDR, dessas evoluções aí. E eu acho que nessa parte principal do que eles mostraram, eu chamei da kinectização do Switch, Beto. Ah, mas sempre foi, Diogo, sempre foi. O Switch sempre foi muito Kinect, assim, no sentido de. Pô, ele tem aquele jogo Until Switch, que lançaram logo no começo do Switch, que, cara, é um jogo super. Você pega os Joy-Cons e aí você tem que entender quantas bolinhas tem ali dentro, mexendo ele para um lado e para o outro. Sabe, você tem o jogo de Bang Bang lá, que você tem que sacar ele mais rápido que o Aham. coleguinha. Então, assim, o Switch ele sempre teve o lado Kinect envolvido. Cara, a verdade é que desde o Wii. Não é lá do Kinect, né? É o lado Wii. Isso, Exato, beleza. então. Isso não é Mas uma desde o Wii, problemática. eles nunca abriram mão
dessa interação que eles têm. E coisas que eu senti que eles puxaram de volta aqui, por exemplo, no 3DS, eu tenho esse jogo no meu 3DS. No Aham. 3DS tem um joguinho lá que você tira a sua foto e aí você abre a câmera na sua casa e ficam vindo vários balõezinhos com foto sua, Tá. foto dos seus amigos e você tem que atirar. Então você vê que a Nintendo ela vai a console aprendendo um monte de coisa, errando em certas situações, mas o aprendizado de alguma coisa tá ali para eles seguirem em frente, para eles Claro. colocarem o que eles imaginam. Eu achei Mas o que o meu Switch ponto, 2 rapidinho. é isso. Mas o meu ponto com o Switch, com o Kinect, na verdade, que é o lance deles terem colocado a câmera com o sensor de movimento não, mas com o Joy-Con, é porque me pareceu que eles estão revivendo uma aposta que teoricamente não deu certo. Né? O Kinect ele é uma parada que pô, veio pro 360, como projeto Natal, o Kinect e tal. Depois foi pro One também, mas é um bagulho que, cara, não vingou, assim. Não foi um fracasso, mas também não é um bagulho que vendia. As pessoas não compravam o Xbox por. Esse era um diferencial de vender console, sabe? Mas a E eu Nintendo nunca fiquei. parou de tentar. Não, tô falando que é parar de tentar, mas ela trazer a câmera pra fazer essas coisas de botar a tua interface, eu achei até interessante, né? É, não, do Mais que chat, tipo assim, né? é legal o caralho, mas assim, eu tô falando pra gente, tá? Pra gente e nós, enquanto jogadores adultos, e Brasil, jogador Brasil, a nível Brasil, não me parece ser recursos que vão, porra, que vão ser usados absurdamente Também acho que pelas não, também limitações que a acho que gente vai não. ter e pelo próprio Mas, preço, né? Que a cara, câmera provavelmente vai ter. mas pensa bem, a Nintendo, ela lançou aquele no Switch, ela lançou aquele Ring, né, que você jogava fazendo exercícios. Você botava os Joy-Cons no Ring e aí você tinha que Uhum. abrir, fechar, não sei o que, Mas isso fazer vem do Wii, vários né? O Wii exercícios. que foi o. Meu irmão, o Wii foi o Então, berço dessa porra mas a toda, que teve coisa Nintendo pra lançou o cacete. Labo no Switch, o Labo, que Uhum. são aquelas caixas de papelão que você bota os Joy-Cons, você toca piano, você faz um monte de coisa. A Nintendo lançou o Mario Kart físico, que é onde você tem uma Sim, câmerazinha no carrinho e você joga com o carrinho. Então, assim, o isso. legal Que da é pra mim, Nintendo. que é pra mim a grande inovação Não, depois do inacreditável. lançamento do Switch é a parada mais legal, que é o É, lance da realidade aumentada que eles fizeram isso. com o jogo de Super Mario, de Mario Então, Kart. assim, cara, nenhuma dessas coisas é um sucesso absoluto de vendas como os consoles são. Mas todas elas são a Nintendo permitindo coisas diferentes para ganhar dinheiro em cima da gente e para explorar novas tecnologias. Então eu acho Sim. que quando a gente olha o negócio da câmera, assim, não é para mim. De fato, não é para mim. Eu não tenho o mínimo Não, é legal interesse pra de cacete. usar. A maneira como eles ofertaram ali as coisas pra você fazer, eu achei muito legal. Tem jogos como o próprio Jamboree, onde você vai poder botar ali jogos que você vai É, utilizar a câmera e tal. E somado à câmera ainda tem o mouse, né? Que a gente vai falar que pra mim esse sim foi uma oficialização. Eles inovação. oficializaram o mouse que, puta, olha que legal agora você jogar, por exemplo, como anunciado, o Civilization 7 em vez de jogar no joystick, todo mundo sabe, todo É. mundo que todo mundo que gosta de jogos de estratégia. Porra, e vai jogar no console é um horror. É um horror você controlar É. no joystick. Não, E os eles terem próprios esse mouse jogos em agora é primeira interessante. pessoa, eles têm agora um novo escopo para quem joga no Porra, console, né? é outro nível, outro Tem nível. que ver a Eu inicialmente precisão já. disso. Tem que ver a Então, mas aí precisão que tá. disso. Eu acho que justamente eles fizeram a questão do mouse, porque tudo que esse mouse faz, Beto, você poderia fazer com o Joy-Con no ar e tal. Ele faria. Só que aí você tem um problema justamente da precisão. A precisão do Joy-Con para você ir lá na minúcia Sim, do território e tal, ela é difícil, né? O Joy-Con ele funciona muito bem para coisas um pouco mais abertas e tal. Quando você traz para o mouse, você aumenta a precisão do jogador para total. microgerenciar as paradas. Então, faz muito sentido você botar isso para FPS, você botar isso para jogos de estratégia, real-time strategy e por aí Total, vai. total. Isso eu achei foda, fodão. E olha o que eu achei mais legal. A Nintendo, ela está entrando em guerra oficial. Guerra só para gerar um caos aqui, né? Com os PCs, cara. Porque o grande diferencial do PC, um dos grandes diferenciais do PC era o teclado e mouse. E agora você tem Joy-Con e É. mouse. Sabe qual é? Eu acho que. Cara, eu acho que, assim, a gente já falou isso num MRG passado. Eu acho que a Nintendo não entra em guerra com ninguém, né? Ela tá vivendo o mundinho dela próprio ali. E ela vai botando as inovações para. A base de jogadores dela é maior do que qualquer outra. Então,
a maioria dos jogadores, tirando o PC, obviamente, tá E lá. mobile, né? Ah, é mobile, né? Mas aí são conceitos um pouco diferentes. Mas eu acho que a Nintendo ela trabalha, sabe, para os seus jogadores, para o seu ambiente. E eu gosto muito de ver isso. Você vê que eles abriram com Mario Kart. É assim, eles Mas é que eles abriram já tinham com o mostrado. Boom. Isso também porque eles já tinham mostrado o Mario Kart quando eles mostraram no Nintendo, né? Naquela conferência passada, eles já tinham mostrado cenas do Mario Kart. Não era oficial No que ia ter trailer um do Switch lançamento 2. no trailer do Switch 2, exato. E aí ficou aquelas imagens do Mario Kart, a gente falou, porra, isso aí claramente, né, vai ser um novo Mario Kart que eles vão lançar, que é o Mario Kart World. Com uma proposta bem interessante, eu achei, cara. Bem legal, assim. É, eu O que que tu achei. achou? Cara, eu tenho uma parada com a Nintendo que é foda, né? Porque a Nintendo, ela faz uma coisa. E é uma puta besteira isso que eu vou falar. Mas ela faz uma coisa interessante que é é todo mundo esperando o Mario Kart 9. Aí eles lançam o Mario Kart World. É tipo o Mario Wonder, que pra mim Tá. deveria ser o Mario 5, mas ele é o Mario Wonder. E aí você fala assim, porra! Mas, cara, esse Mario Kart World é assim. Pra quem tá vendo isso e não conhece, Mario Kart é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. O Mario Kart 8, ele tem mais de 40 milhões de cópias vendidas. Ele é um absurdo, assim, E de não é um venda. jogo original do Switch, né? O Mario Kart Não, 8 é isso. é um jogo que passou de geração nos consoles da Nintendo e tal. Tem tipo 12 anos o jogo, sei lá, uma porra assim. É. Então, é... cara, é um E tiro mesmo muito assim, você, certo. cara, eu acho que é um tiro muito preciso, muito seguro. Mas minha grande preocupação é, beleza, é um tiro seguro desde que eles apresentem diversão ali, né? Você não Ah, precisa de grandes mas Mario inovações. Kart não tem erro, né, cara? Então, mas pra mim era o seguinte, ele não precisava de grandes inovações, mas precisava de diversão. A diversão precisava estar lá pro novo jogo. Só que eles me entregaram a diversão, Beto, e inovação dentro de Mario Kart, do conceito de Mario Kart, quando eles vão para um The Crew da vida, para um Forza É, Horizon, né? Eles olharam para esses jogos, me parece que eles tiraram coisas que eram legais desses jogos, e trouxeram para o Mario Kart. Que, mas assim, eu discordo. Eu discordo hum, porque, pra mim, um dos grandes males dos jogos de corrida, uma das coisas que eu mais odeio nos jogos de corrida modernos, é o mundo aberto em jogo de corrida. Puta que pariu, cara. tá. Não, Como, sim, é uma como... opinião, lógico. Não, assim, eu joguei The Crew, eu gosto bastante das corridas, os Need for Speed mais novos aí. O Forza Horizon, apesar de eu preferir o Forza Motorsport, o Forza Horizon é um bom jogo, não tem como negar também. Os Mas primeiros, o o primeiro é mundo muito legal. aberto no jogo de corrida é algo que eu particularmente não gosto. E eles estão Não, trazendo isso pro completamente Mario Kart, válido. né? Você prefere já o esquema de corrida. O que eles não tiram, mas eu achei interessante isso, porque eles não tiraram o jogo tradicional. Você tá lá, você pode ir pista em pista, você pode fazer E o a clássico. Nintendo, né? Com o Jamboree a gente viu que eles são super. Assim, cara, você quer correr pista a pista? Corre pista a Vai pista. Você lá. quer fazer o mundo aberto? Vai fazer o Quer mundo jogar só o aberto. minigame do Jamboree? Joga só o minigame. E ainda criaram um Exato. mundo, uma ilhazinha específica com desafios. Ou seja, eles aceitando todos os jogadores, você faz o que você quer, essa porra é tua. É. Mas a gente dá a opção de você curtir o que a gente pensou pra esse jogo, mas também você tem o que você quer aí. Escolha aí o que você quer. Isso eu achei muito legal, cara, porque não esperava que eles fossem cair por essa parada. É, e foram pra um outro caminho, né? Fizeram essa aposta aí. Vamos ver o que vai ser. Achei interessante, achei legal. Achei legal, porra, o que eu achei foda no Mario Kart: 24 jogadores numa corrida, Beto. 24 É. jogadores. Tu consegue imaginar uma porra dessa? Juntar gente pra caralho, várias sessões abertas com muita gente. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra gente criar um mini Campeonato. torneio de MRG, por É. exemplo, e chama a Porra, galera, né, dos membros lá pra total. participar com a gente e tal. Isso pode Então, começar antes do dia 5 do 6, que é o lançamento do Switch 2. Pode começar com uma brincadeira aí no Jamboree, porra. Fazendo um Mario Party aí, um Nintendo Party de tô Jamboree, juntando dentro, tô quem dentro. tem console. E a gente faz uma brincadeira aí com os membros. Pra quem for membro aí, se você não é membro, fica de olho. Joguei o bloco aqui pra cima, apertei o play, inclusive. Boa. Mas É, vamos lá, vamos bora, continuar. bora. Aí, Plano de mouse, né? Eles falaram, vamos falar pros jogos que eles falaram que vão estar aí já com essa. Trazendo pro Switch 2 num remaster, de certa maneira, né? uhum, Expandindo. Eles falaram do Jamboree, que foi lançado no final do sim. ano passado.
né? Eles vão fazer um pack de expansão para eles, atualizando gráficos e o caraca, com novas brincadeiras, inclusive. Falaram do Zelda, do Tears of the Kingdom, se não me lembro, não me Dos engano. dois, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, com Show. upgrades, né? Isso. Aí vai ser mais bonito, vai ter HDR, vai ter 4K, vai ter tudo. Mas E tem que vai comprar. ter. Vai ter o Companion também, né? Mas assim, Cara, eu adorei o comprar é a Companion. Nintendo, tá? Adorei. Não, Só eu sei, eu vamos sei. estabelecer uma coisa. Está falando, na minha opinião, da empresa mais legal de videogames, mas também a mais mercenária de longe. Não é Então, porque comprar é que eu Nintendo. gosto, não é porque o Papai Noel é uma boa pessoa que dá presente para as crianças e que eu gosto de receber presente, que eu não tenho que dar um toque nele falando para ele segurar na comida porque ele tá comendo demais. Porque com Exato. certeza vai dar problema no futuro. Então, assim, a Nintendo é divertida pra caralho. Mas porra, né? Ela cobra. Eu fiquei na dúvida da questão do pacote de expansão ou se é um jogo inteiro que você tem que comprar. Vamos chegar lá. Deixa eu só passar aqui os Pacote jogos. de Então, expansão. falaram dos Zeldas, falaram do Kirby, que eles vão trazer também. Não, falaram do. Calma, falaram dos Zeldas, aí com o Companion, né? Ah, e boa, boa. Adorei, adorei, adorei. É. Adorei a ideia do Companion de você trazer nos Zeldas, né? No Breath of the Wild, que é o que eu tô. Eu pausei ele pra jogar os outros. Mas isso é uma mão na roda. E mão na roda, até falaram isso, que é pra quem gosta de Metroidvania, né, cara? Porque ter esse acompanhamento, esse mapa interativo onde você marca ponto, leva a situação. Mas Isso é isso irado. é diferente. É porque assim, como eu joguei os dois Zeldas em seus lançamentos, né? No Switch, no caso, porque o Zelda 1 chegou a lançar no Wii U também. Mas o. É, Falando do eu, Breath of the Wild, o Breath of the Wild ele saiu no Wii U também. E aí depois saiu o Switch e já saiu com Breath of the Wild. Eu joguei no Switch. Mas o. Eu acho que, pra mim, pelo menos, né? Eu acho que as pessoas têm que ter ferramentas pra jogar como elas se divertem. Mas pra mim, pelo menos, a exploração de um mapa vazio, ela não só foi divertida, como provou que a Nintendo, diferente de outras empresas, sabe fazer você se guiar por um mapa de uma forma, com game design inacreditavelmente legal, intuitivo, legal, assim. Eu nunca fiquei legal. perdido, mas eu sempre me senti descobrindo coisas novas, assim. É muito foda. Bacana, bacana, bacana. Mas tem outros adendos só o mapa, né? Tem Tem, outras, tem, tem, outras questões tem. lá que eles botam de meta que eu achei super interessante. Pô, achei uma parada que podia ser trazida para outros jogos que não só a Zelda, né? E outras empresas podiam olhar para isso também. Tivemos aí o Metroid Prime 4, que vai chegar pro Switch 2, também nesse porte, e o Que já Pokémon foi Legends. anunciado, né? Uhum. E o Pokémon Legends, né? Todos eles têm essa questão do pack de melhoria que você compra lá e você Isso. habilita e bota lá, né? Isso é a primeira parte aí da conferência. Legal, mas pra mim, pô, beleza. Temos jogos pro Switch 2, basicamente isso que Isso. eles quiseram dizer, né? Fora isso, entrando agora nos third parties que eles anunciaram, já meteram o pé na Não, porta mas você botando vai Elden... ignorar alguns first party ou você vai deixar pro final? Não, eu vou deixar na ordem de que eles anunciaram. Tá bom. Porque eles falaram até ali que esses não são first party, né? Eles, quer dizer, são, mas não é lançado para o Switch 2 O exclusivamente World também não. né? São O Super portes. Mario World é. O que a gente falou mas esses que a gente citou depois foram que Sim. eles estão trazendo do Switch 1 para cá. E aí entraram com os Study Party que eles estão trazendo para o Switch 2, também não são lançamentos, mas estão Lembrando, trazendo... só fazer um adendo do que você está falando. Lembrando que jogos como o Metroid Prime 4 vão lançar nos dois, né? Não é meio que Ah, tá. trazendo. Que ele não foi lançado ainda e se não me engano, ele vai ser lançado pós-lançamento do Switch 2. Então é meio que vai lançar nos dois. Mas você pode ter no seu. Você pode comprar pro seu Switch 1, né? Joga lá, e aí quando você comprar o seu Switch 2, você pega o pacote de expansão e você melhora ele lá, Ou aproveita você só com compra no download, seu né? Switch 2, né, Diogo? Porque, como eu Mas é que se falei, você compra. se o jogo não Ah, tiver sair, eu acho que o lançamento do jogo é pós-Switch 2. mas Então, e se se a você pessoa já tiver tiver. o Switch 2? Isso que eu tô querendo dizer. Você Ah, tem o se teu você. Switch 1, quer jogar o Prime lá na parada, não quer comprar ainda o Switch 2 porque não achou interessante? Beleza, depois quando você tiver o seu Sim, sim. Switch 2, Então, é vai. lançamento simultâneo. Isso. Agora, Third Party, Beto, já começaram com Elden Ring, né? Tá, Elden Ring, O The toma Ring, aí. tem que ter, né? Tem que ter, né? Toma aí. Tem que Pois é. ter. Eu pensei imediatamente em você quando eu vi o Hades 2. Eu falei, porra, é legal. Porra, caralho, maluco. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque é o seguinte, o Hades ele ainda não tá na versão full dele, né? É o 2. No Switch, que você diz. Não, não, o Hades O ainda Hades. não foi. O Ah, Hades 2, ele ainda tá em beta, ele não lançou o jogo ainda. Sabe qual é? é um Early Access lá? É um early access, assim, Tá. longo, como eles fizeram com um.
E eles estão adicionando coisas novas. Então, se você comprou o Early Access, eles lançaram agora, acho que no começo do mês passado, lançaram já uma fase nova, uma coisa nova e tal. E eu só vou jogar Hades 2 quando ele for versão 1.0, lançado mesmo, assim, Ah, sabe? oficial, legal, Eu legal. joguei o Hades no final do ano passado, então eu tive uma experiência completa, assim, com tudo, todos os finais, a Aham. porra toda e tal. Foi incrível, assim, incrível. E eu, Beto falou com pra cacete. Na certeza. MRG, o Beto tem episódio que o Beto fala de Hades, meu irmão. Não, Não consegue Hades segurar a pra voz inteira, né? mim. Hades pra mim entrou, assim, cara, top 10 melhores jogos de todos os tempos. Mas o Hades 2, eu vou jogar com certeza absoluta, mas só quando a minha experiência for completa. Porque eu não quero ficar tendo que voltar. Eu tenho muita dificuldade pra voltar pra certos jogos, né? Aham. Então, mas assim. Sabe qual é a diferença do Hades 2 pro Switch ou para, por exemplo, o meu Steam Deck aqui, que foi onde Hum. eu joguei o 1? O Steam Deck, ele replica a tela do computador numa tela menor. O Switch, ele adapta os jogos para aquela tela menor. Então, joguei Hades 2 lendo legendas muito pequenininhas, textos muito minúsculos assim. Aham. No Switch eu já sei que eles fazem uma adaptação em certos jogos, então Uhum. gostei disso. Legal. Legal. Pois é. Eu acho inclusive que tem uma parada interessante do Switch com Hades, que é um jogo que ele funciona bem no portátil pra você ficar Cara, pra ali com caralho, joysticks e nossa tal. Ele senhora. fica bem Não, e legal as aí runs, nessa. né? Você pega pra jogar uma runzinha ali, então não é toda uma preparação, tu tá num momentinho, tá numa viagem, tá no avião, tu faz as runzinhas dele. No final do jogo, eu tava, que Hades você zera várias vezes, né? Não sei se você sabe Sim, disso. sim. É, Já cansou de falar disso. é. No final, eu tava zerando Hades em 20 minutos, cara. Caraca! Então, o meu desafio era fazer em menos tempo possível. Então, tipo, você vê, assim, eu tenho salvo a minha run de 23 minutos. E Aham. aí, quando você vê assim, você fala, cara, pô, 20 minutos. Eu faço duas Maneiro. runs num voo Rio-São Paulo, sabe qual é? Pô, maneiro. E se a gente deixar esse programa de hoje, esse episódio que você tá vendo, que é um resumo da Nintendo Direct, vai se transformar em um episódio sobre Hades 2 e Hades Vai. e a maravilha que é Sempre que eu jogar puder Hades, falar de tá? Hades, eu vou falar de Hades. Continuando aqui nos jogos anunciados, eles falaram de Street Fighter 6, né, que tá vindo aí pro Irado. Switch 2 também, muito bacana. Eles logo depois falaram de um jogo que eu não conhecia, não sei qual é, que é o Daemo, Daemo Machina, cara, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui já nele. Ah, Que é também esse não aqui, ó. conheci esse aí, tô Não ligado. conhecia, Achei cara. super genérico. Nossa. Cara, eu pensei que fosse uma harmonia de corda da vida, assim, alguma coisa nesse É, sentido. Eu mas, achei mas interessante, mas. parece ser, né? Pois é. Pois é. Depois a gente foi pro Split Fiction, cara. Que é um jogo perfeito pra Switch, né? Vem cá, vamos jogar na sua live, na live Twitch Porra, TV / Didi Braguinha, Split Fiction do início ao fim? Eu po- topo. podemos. Eu só tenho que comprar porque eu não comprei, né? E Mas é um só jogo um que, precisa assim. comprar. O MRG Olha pode aí. comprar pra gente. Ó, aí tem que fazer aqui, né? Aí tem que fazer aqui, sacanagem. É uma É porque vacila aí só do um, MRG com só a um empresa. precisa comprar, entendeu? Então, Justo, justíssimo, justíssimo. vamos jogar Split Vamos, Fiction. vamos sim. Mas ó, é legal ele tá no Switch 2, né? Porque é um jogo que faz sentido pra caramba. Aí vem a EA anunciando tanto o Maiden É, quanto o FIFA deles, né? Que agora tem outro nome, né, Beto? FC. Que é o FC, EA Sports FC, né? Futebol Clube. isso. Seria mais ou menos É. isso. FC 25. Agora é FC numerado. Pois é. Logo depois a gente foi com o Hogwarts Legacy. Porra, que vai estar ali. Que é um jogo de mundo aberto bem divertido, principalmente pra galera que é Não, fã. jogaço, 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 Pois é. Eu jogaço. acho que é um jogo legal. Não achei tão jogaço Jogaço. quanto o Beto, mas Não acho é. que ainda vale a pena. É um jogo super Um divertido. jogo E gigante, né, Diogo? O jogo mais vendido do mundo em, 1900, Ah, é em no ano? 2023. 23? 2023, o jogo mais vendido. Mas ó, já pulamos pra Tony Hawk. Pro Ah, Skater esse 3 e aí. 4. 3 e Ah, meu 4. irmão. A série de remaster, né? Teve o 1 e o É, 2. Assim, vou jogar. pra Para mim quem, passou. Pra mim pra, passou. pra quem tá empolgado que nem eu, saiba do seguinte: não é o jogo completo, tá? Uhum. Não é o Existem jogo completo. missões, porque era um mundo aberto que eles trazem de inovação, né? A franquia Tony Hawk trouxe, era um mundo aberto que você ia jogando e você tinha missões para cumprir nesse mundo aberto. Sim. Além de
pegar o S, o K, o A, o T, o E e tal, você tinha umas outras coisas pra fazer. Eles vão tirar essas outras coisas, assim, vai ficar um jogo mais resumido, tá? Uhum. Mas ainda é Cara, Tony Hawk. irado. Aqui pra mim a gente tem um grande momento da Sim. convenção, da conferência, porque não é nem pelo Hitman, tá? Não é nem pelo Hitman, é pelo que vem logo depois, no Já tinha momento em sido que. anunciado também, pra você ver como a Nintendo não conseguiu Ah, uma é? parada que ninguém sabia. Porra, mas a parada que vai aparecer agora aqui, ó, que É, vai entrar agora aqui, tá brincando que já tinha sido anunciado? Não sabia, não. já se sabia que É isso aqui, o ó. estúdio de Hitman, tava fazendo. Então, pô, se já foi anunciado, eu queria entender o seguinte. Ele Não, não, é é só o uma. que sabe é que o estúdio de Hitman está fazendo um jogo de 007, mais nada se Mas isso sabe. é essa informação que eu queria saber. Era um jogo do 007 ou era um Um DLC, jogo, um uma jogo, um expansão jogo, do Hitman um com o jogo, 007? um Porra, jogo. isso é muito significativo falando em Nintendo, porque a Nintendo trouxe pra gente o 007 contra GoldenEye no 64, que É, foi um jogo, cara, iradíssimo, 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 né? Um dos melhores jogos do Nintendo 64 isso. pra mim até agora. Porra, maravilhoso. E ele tá voltando, quem sabe, com um jogo de Mas 007 não é um no exclusivo. Switch 2. Não é um exclusivo, Não beleza. é um exclusivo. Mas temos aí um novo momento. Seguindo, tivemos aí uma Square Enix, né? Trazendo aí, Square Enix trazendo uma novidadezinha pra gente também, Não, que isso aí foi é um remake, na o. verdade. Bravely Default. Então, Isso é um remake, é um é uma, remake, um remaster, de certa remaster, na maneira. verdade. Isso é um remaster. Não é um Isso, do remake do Bravely Default, Bravely que é Default. uma franquia clássica aí dos RPG, JRPG. E eles estão Isso. E trazendo aí pro. No Switch 1 você tem o Bravely Default 2. Bravely Default eu gosto muito, mas assim, Uhum, se você não gosta de grind nos jogos, esquece Bravely Default. Esquece. pois é, Você só pois é, consegue vencer esse jogo grindando muito. Mas é pois é. um clássico RPG japonês, né? Total, total, total. Sai aí, muito, muito legal. E vemos agora com o Yakuza, né, cara? Yakuza aí trazendo também o Yakuza Zero, se não me engano. Sim. Director's Cut, que tá vindo pra aí. Tem galera que é muito fã de Yakuza, tem gente que nunca jogou, que não faz sentido nenhum jogar, mas é um jogo que, porra, faz total sentido tá no Switch 2 funcionando. Passando direto aqui pelo Yakuza Zero, a gente vai para um jogo que me intrigou. Não sei o que pensar, porque é um third party, mas com o apoio da Nintendo, né? Que é o Hyrule Warriors. Então, Age of Imprisoning. exato. O que que acontece? Já no Zelda Breath of the Wild, eles lançaram Hyrule Warriors. Hyrule Warriors é o Musou de Zelda. Porra, A Nintendo, nas suas big franquias, ela tem Musous, tá? Então, sim. assim, quando você pega Fire Emblem, existe um Musou do Fire Emblem, Three Houses, por exemplo, Sim. específico, não é mais uma entrada no Fire Emblem. No Breath of the Wild, a Nintendo já tinha lançado Hyrule Warriors, mostrando um pedaço que é citado e não está no jogo. Porque no jogo do Breath of the Wild, você tem os quatro campeões. E eles Aham. participaram de um momento do passado daquele mundo. Isso é mostrado. E no Tears of the Kingdom, uma das grandes coisas que acontece. O grande lance do jogo é você descobrir onde está a Zelda, né? É, e conforme você vai pegando as Tears of the Kingdom no jogo, que são o que contam a história, você vai vendo que a Zelda foi pro passado. Uhum. E algo aconteceu e ela sumiu depois disso. Aqui no Hyrule Warriors, na entrada do Hyrule Warriors do Tears of the Kingdom, você vai jogar o que aconteceu com a Zelda no passado, que você vê no Tears Ah, of the legal. Kingdom. Entendeu? Legal, legal, Muito legal. É bom, um é prequel, muito né? É um bom. prequel. É um Cara, fiquei prequel, empolgado é um também. Musou muito bom. Espero que ele rode bem, porque, olha, se tem um jogo que roda mal no Switch 1, é o Hyrule Warriors. É mesmo, Nossa, né? queda de frame rate, assim, Olha absurda, aí. num nível Olha aí. pesadíssimo. Olha aí. Mas é um bom Olha jogo. aí. Pois é. Dando sequência aqui, cara, nessa parte foi realmente os avisos. Depois eles entraram numa parte da convenção falando do serviço online, né, cara, que a gente ia ter quem assina, né, quem paga aquele valor Sim, mensal para poder Switch ter Online. acesso às coisas. E obviamente não tem como a gente não comparar o serviço online da Nintendo com os grandes serviços que existem hoje nos consoles, como o Game Pass do Xbox, né, da Microsoft, e a PS Plus, que tem ali o seu Deluxe, né, tem vários níveis de Sim. pagamento e tal, mas comparados com esse serviço, e eu boto até comparados com os do Google e da Apple, tá?
o serviço da Nintendo, cara, deixa muito a desejar, assim, em muita A coisa. Eles, Nintendo Online deixa muito a desejar, mas ela tem uma pois coisa é, que é o retro game, né? A história do retro game. E o mais pedido aí, que pediram tanto pro Switch, a Nintendo não se é, manifestava. E tá aí por e que ela nunca agora, se manifestou, né? Ela vai trazer o retro do GameCube, que a galera queria muito, assim, era muito pedido. sim, sim. E E não só aconteceu. e não só o retro, né? Não só trazer o Nintendo GameCube pro Nintendo Switch para você poder jogar dentro da assinatura, mas eles também vão lançar um joystick oficial da Nintendo para você poder jogar com a experiência de jogar um GameCube de verdade. Então você compra, ele é compatível com o Nintendo Switch e eu acho que é com o Nintendo Switch e com o Switch 1 também, né? Um e com dois, não tenho certeza. Mas é como se fosse um controle do Switch Pro, sabe qual é? Ele tá lá para você jogar muito bonitinho, que eles mostraram. Cara, eu vou te falar, eu nem fiquei empolgado com o GameCube sendo anunciado pra esse plano, mas quando eles mostraram um controle, cara, eu vou te falar É, que eu não sou muito fã desse. Eu não jogo muitos jogos. Eu vou te falar que a Duquesa joga mais que eu, jogos. É, aham, os jogos os retrô, antigos né? aqui. É, ela gosta Ó, de rapidinho, pegar. esse momento é legal porque eles mostraram o que tá por vir, né? Mostraram Fire É, Emblem, aí outros me fode, Pokémons. porque aí eles já Pois é, mostram um Fire Emblem ali que eu não teria acesso. Vou ter que jogar essa pois é. porcaria aí. Isso daí foi interessante, porque eles só anunciaram oficialmente o Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2 e o F-Zero GX. E entrando no dia 1, né, no primeiro dia de Não, mas lançamento. já mostraram ali, né? Os... Mas ali eles mostraram os outros. E aí esse aí é o controle que a gente tá vendo que eles vão lançar pra você É o poder controle do comprar. GameCube, né? É o controle do GameCube, lógico, mas tem ali o botãozinho C, que é esse botão do chat, né, pra você poder conversar com os amiguinhos e tudo mais, que tá lá. Que vai ser o olho da cara, mas é Nintendo É, e isso vida aí, que segue. pra mim, não tem o E mínimo aí, interesse nisso. olha aí, pra minha carteira tá sempre cheia, não tem. Não, eu não tenho interesse, eu não vou comprar o controle do Sim, sim, GameCube. tô zoando, caralho, tô Eu zoando. sou controle do Switch Pro, eu acho. Cara, eu acho dos melhor. O controle do Switch, o Switch Pro Controller, eu Aham. acho. É o que eu mais me sinto confortável jogando dos três, PlayStation, do Xbox e do coisa. Eu vou te falar que eu fui em vez de eu comprar um controle do Switch Pro, eu comprei um 8-bit do versão Switch. E aí ele funciona no PC, mas funciona no Switch também. E cara, e é muito, muito bom, muito bom. Eu É, já vi pessoas dizendo que ele performa melhor do que o controle do próprio Switch Pro. Sabe qual é? tá. Fora ter essa expansão. Eu não Não, tenho e olha só, vou comparação, te então não posso falar, e o dizer. meu controle do Xbox é o Elite. Eu acho o Sim, Switch, sim. o Pro controller do Switch melhor do que o Elite da Legal, Microsoft. legal. É. É. Pois é. Minha dúvida que ficou do Joy-Con é se eles iam manter os thumbs, né, do Joy-Con naquele modelinho daqueles plastiquinhos vagabundo que dava drift direto ou se eles vão Não, não aperfeiçoar com vão, aquela né? Não tecnologia vão, né, nova, porra? né? Não vão. Não vão o quê? Não vão Mas deixar de vão. evoluir porque eles não falaram, né, sobre isso. Não, mas vai ser algo mais novo, né? Você não vai comprar um bagulho. Eu O espero, Drift, porra. cara, o Drift é um fantasma da Nintendo. O que aconteceu no começo do Switch 1? Eu tive 4 Joy-Con, jogo. Por Olha causa aí. de Drift. Você comprou as duplas, né? 4 duplas de Joy-Con pra poder. É, cara. E o primeiro que deu Drift eu consertei 2 vezes. Cacete. Isso é É, foda. gastei uma grana em Joy-Con, cara. Pois é. Uma Vamos torcer pra que eles merda. tenham trazido essa tecnologia nova. Esqueci o nome da Não, a tecnologia, mas é uma Nintendo parada. prometeu que no Switch 2 não tem Drift. Cara, então eles foram pra essa tecnologia que não tem drift, só esqueci o nome agora, mas é uma parada meio magnética e tal, e aí é Hum. outro esquema que funciona muito melhor. Beto, saindo dessa parte, eles voltaram novamente pros third parties, né? Anunciaram diversas outras paradas. Eu acho que aqui a gente não precisa ficar esmerilhando cada detalhe, mas é válido, sei lá, alguns pontos, né? Eles falaram do Undertale, Borderlands Sim. 4, né, que vai ser lançado para o Switch 2 também, não é exclusivo, mas vai ser lançado para o Switch 4, para o Switch 2, perdão. Desses aí, o que mais me chamou a atenção foi o Civilization 7, porque a gente vai usar o mouse aí o Sim. mouse, o Joy-Con como mouse, que vai ser muito legal. Teve um outro joguinho que eu achei interessante ressaltar, quero que depois você puxe os seus, mas foi o tal do Survival Kids, que foi um jogo que, vou até tentar botar aqui na parte do Survival Kids, que foi um jogo de sobrevivência e tal, onde eles... obviamente já me perdi aqui na resolução, mas vou tentar achar. Vou tentar achar aqui bonitinho para deixar na tela, que é um jogo de sobrevivência que eu acho muito interessante de se ter no Switch, porque faz sentido com a plataforma, é divertido, a molecada joga junto, sabe? Então tem todo esse universo sendo jogado. Falar no Cyberpunk 2077, que vai sair É, pro Switch 2, verdade.
A gente tinha que fazer um episódio falando sobre a jornada do herói de Cyberpunk 2077, porque ele é anunciado como uma coisa inacreditável, porra, Se é torna um dos posto maiores como pária fracassos da história do da game, né? indústria e esse reergue, vem se reerguendo aí, sendo vendido mensalmente aí, Sim, porra, né? sim. Impressionante, E é um impressionante. jogão. É um jogão. É um jogão, é um jogão. A gente falou, eles falaram também do Final Fantasy VII, né? E uma porrada de jogos que eles anunciaram aí. O que você tem aí de jogos que você acha que vale a pena a gente trazer para esse momento aí dessa Cyberpunk, última? tô pensando, Cyberpunk é o primeiro jogo que contradiz o Miyamoto. Porque o Miyamoto sempre falou que um jogo atrasado, ele ainda pode ser bem avaliado. Um jogo lançado quebrado, ele nunca mais será respeitado. Cyberpunk talvez seja, né? Ele Sim, faz contradiz o sentido, né? Miyamoto. Cara, eu assim, esses jogos retro e tal, vou te ser muito honesto que nenhum deles me chamou a atenção, porque, né, eu já tive acesso a eles, assim. Então, o Kunitsugami aí, que é um puta jogaço, é, aí é que tá. Aí, ó. Mas isso me incomodou, cara, porque essa promessa de que esse ano sai o Silk Song, Sim. ela Tu acha acontece, que não sei vai lá, cumprir? desde 22, 21, sabe qual é? Todo ano esse é Tá. o ano que sai o Silk Song. Então eu já não acredito mais, eu só espero aqui quietinho. E assim, levem tempo para lançarem o jogo mais perfeito possível. Mas, cara, nenhum desses jogos, assim, dos retro me chamaram atenção, pra falar a verdade. Tá. Eu fiquei Mas muito desses mais. third que eles mostraram aí, desses últimos Ah, third eu acho né? legal ter, cara. Eu acho legal. Eu acho que jogos como Cyberpunk, jogos como Elden Ring, você vai jogar numa resolução média, talvez, né? Você não vai jogar Uhum. na resolução mais alta. Mas videogame é uma brincadeira cara, então eu acho que, pô, se o cara quer ter o Switch 2 e quer ter acesso a esses jogos, cara, vai fundo, é uma puta experiência. Eu joguei o Hogwarts Legacy também, joguei assim, né, 40 Sim. minutos no Switch. Achei uma Ah, bosta. pra testar, né? Uma bosta, uma bosta. E eu tinha jogado no PS5, falei, porra, achei uma bosta. Mas Aham. eu acho o acesso tem que ser dado a quem quer experienciar, entendeu? A pessoa que eu joguei estava jogando, ela queria muito jogar e ela só tem o Switch, cara. E ela se divertiu, Sim. então tá válido. É isso que é legal. Total, Então, total. dos É retro bacana nenhum me trazer. chamou atenção. Isso mostra, inclusive, que a Nintendo tá apostando num poder de hardware mais forte, né? Isso é legal, mas passando esses third parties aí que saíram, que foram anunciados, vamos agora para a cereja do bolo da convenção, que são os dois últimos anúncios que eles fizeram. A gente já citou aí, mas vamos começar com o The Dusk Bloods, que o Beto já até From, falou, né? Novo cara. jogo da From, cara. É Novo jogo da basicamente From, isso. novo jogo da From. É simples assim. Hoje a From é uma dessas empresas que quando ela bota um jogo novo na rua, principalmente quando é um Souls, né? Porque eles Uhum. fizeram lá o dos Mac Warriors dele lá, que eu esqueci o nome. Que é um puta Armored Core. jogaço. Que é um puta jogaço. Mas É. não tem tanta chamada quanto os Souls. Betão, vou te dizer que quando esse trailer começou, eu achei. Eu, Aparece lá, From Software, né? E aí aparece logo um primeiro personagem, deixa eu até dar uma acelerada pra ver se mostra. Porque quando aparece. Acho que tu Você pensou a viu mesma isso aqui, coisa que vendo eu. isso? Eu falei, essa porra é Castlevania Eu também. Da From Software? Meu E aí eu irmão, surtei, maluco. cara, um Castlevania da From é um negócio que seria assim uma destruição, né? Não, Aham, destruição porra. positiva, no caso, né? Seria Mas, incrível, cara, seria uma convenção que ia ficar marcada. Tu fala, é, caraca, meu irmão, pô. Essa cena eu já falei, meu irmão, que porra é essa? é. Eu fiquei. Mas é um Quando é jogo em novo Lorde da da From, Pessoa, cara. é um jogo novo da Sony, é uma franquia nova da. Franquia não, né? É uma franquia de ser Dusk Bloods, É parece uma ser uma. IP nova, é uma IP nova. Essa cena, quando eu vi essa cena, eu falei, meu irmão, Castlevania. Eu Castlevania, também, eu Castlevania. tava Castlevania também. É. Eles Mas começaram assim, a mostrar uma porrada de gente, eu fiquei na dúvida. tudo que a gente vê aí é a From, né? Sendo a Total, From. total, E total. Com seus o que personagens eu incríveis, vilões incríveis, só né? elogio, acho que a From é uma empresa que tem uma assinatura, uma identidade própria, e acho digníssimo isso. E quando mudam, mudam dentro do próprio estilo, que é o Sekiro, por exemplo. Mas Isso. cara, eu vou jogar. É um jogo da. Você sabe que eu tô num momento que, pô, Aham. saiu Berserker, saiu.
Qual foi o outro? Aí teve o Lies of P. Vários, assim, estão saindo Sim. vários Souls, né? Eu cheguei no Uhum. momento onde eu acho que eu cansei de Souls-like. Mas quando é um Souls da From, eu vou. Entendeu? Justíssimo, justíssimo, justíssimo. Tipo, agora eu só jogo Souls da From, ou pelo menos até segunda ordem, eu Olha só aí. jogo Souls da From. Eu tô nessa. Então eu vou jogar, né? Mas é só ano que vem. Pois é. Betão, avançando para fechar o último jogo anunciado, para mim foi um desbunde incrível, porque tivemos aí Puta, cara, Donkey fiquei Kong decepcionado. Odyssey. É, Bananza, né? É o Donkey Kong Bonanza, que é o novo título aí da Puta Nintendo, nome né, bom, né? brasileira. Porra, maneiríssimo, maneiríssimo, cara. Por que tu ficou decepcionado? Porque, assim, em duas coisas. Um, gostei, vou jogar, tá? É, tirando isso da frente. Porque, cara, assim, tinha que ter um Mario 3D. É o Switch 2. E eu falei assim, porra, caralho, eles vão mostrar um Mario Você 3D. diz um E não Mario mostraram. 64 da vida, um Não, o Mario Odyssey. Odyssey, sei lá, Sim, continua, sim, sim. sabe? Tipo, mas mostraram um jogo que vai tentar pegar esse lugar e tem cara de ser maravilhoso. Cara, Que é o Donkey Kong. eu E acho. outra, Diogo, é o seguinte. Eu, cara, eu acho o Donkey Kong Tropical Freeze Não também joguei. um dos melhores jogos já feitos, assim, pro Deixa eu Switch. pausar aqui nessa parte, porque Tá. aqui o jogo me ganhou, tá? Aqui o jogo me ganhou, mas continua falando aqui. Eu vou só pausar nessa Não, cena meu aqui. ponto é esse. Eu queria um novo Mario 3D, eles me apresentaram um Donkey Kong 3D. Eu queria um Isso. novo Donkey Kong 2D de plataforma, eles me Não chegou. apresentaram um Donkey Kong 3D. Então, assim, vou jogar, parece ser maneiro, mas ele decepciona a minha grande expectativa, que era um. Se eles me apresentassem um novo Fire Emblem, um Mario 3D e um Donkey Kong 2D, cara, Justo. eu tava vendido na hora, assim, sem Entendi, discussão. entendi. Dito isso, extremamente válido. Eu só Foda, quero jogaço, deixar jogaço. claro que eles trazem um Donkey Kong respeitando o personagem. Isso pra mim que tá Sim. acontecendo na tela, ele quebrando tudo, cavando a parada, É demolindo, usando mesmo. a força Muito do foda. Donkey Kong. Cara, é o personagem ali dentro do seu universo, com uma relação com o universo bem diferente do que parece, né? Bem diferente do que a gente tem do Mario no Mario 64, no Mario Odyssey, né? É É. eles aceitando que é um personagem diferente, interagindo com esse novo universo. Isso eu achei animal. Eu achei animal, acho que, porra, talvez tenhamos aí um dos grandes jogos do Switch 2, da Nintendo, né? Para as próximas décadas aí, já que é a Nintendo. Fiquei super empolgado para pegar. Eu só não me recordo, Beto, se eles vão lançar no Day One. Não. Não É. é Day One, né? É em julho. É em julho. Ah, tá. É em julho. É em julho. Tipo Bacana. 17 de julho, uma porra dessa. Cara, esse Ah, aí pra verdade. mim. Esse aí foi um grande lançamento. Mas antes desse teve um que é muito importante. Ele pode passar batido pra Ah, você. eu passei batido, que é o do Kirby, né? É o Volta, Mario mas Kart do volta. Kirby. Vou te mostrar. Vou te Pô, mostrar Beto. aonde Acabaram de ele. anunciar o Mario Kart World e vão anunciar o Kirby Mario Kart? Exato. Mas o ponto. Só vou deixar o ponto, tá? Não é assim, eu sou um cara que gosta do Kirby e tal, gosto dos joguinhos do Kirby, são muito infantis, né? A gente tem que reconhecer. Pode passar pro final do trailer. O trailer, Aham. nada disso importa quando você tá vendo, tá? É legal, é bonitinho, né? É fofinho, assim, é muito bem Aham. feito e tal. Kirby é fofinho, né? E os jogos são É, legais. Os jogos de plataforma do Kirby são legais. eu gosto bastante dos jogos do Kirby. Mas aí eles anunciam o Mario Kart de aviãozinho, né? Vamos dizer assim. Que na verdade é um remake, né? Um remake não, eles estão continuando uma franquia antiga do Kirby, que é o Kirby Air Ride, que já É. existia, e eles estão trazendo de volta agora como Kirby Air Agora, Riders. não é à toa isso aí que vai aparecer na tela. Pois Isso é, eu aí não não é à entendi, não tenho o toa. background disso. Masahiro Sakurai, criador de Smash Bros. Então a gente está vendo um novo jogo do criador de Smash Bros. Olha aí. Entendeu? Olha Não aí. é à toa que eles fizeram isso, não é à toa que eles. Porque assim, quando você vê o Kirby, tu fala, beleza. Mas quando Aham. você vê o Masahiro Sakurai, você vê diferente e ele tem uma visão de jogo, que é o Aham. seguinte: ele defende já há alguns anos o seguinte: jogos japoneses têm que parar de copiar jogos ocidentais. Interessante. Nós temos que Interessante, manter a justíssimo. nossa identidade. Ele não critica os ocidentais com isso, mas ele está falando que existe uma identidade no game design japonês que é muito importante. E o cara criou
uma das maiores franquias de todos os tempos, dos jogos mais vendidos e mais jogados, que é o Super Smash Sim. Bros, né? Legal, Então, legal. Ou seja, tá assinando um só- jogo aí. Isso tem um peso grande. Faz, porra, é, sentido o cara tá ali. Eu não tinha entendido esse background. Betão, pra exato. gente fechar aqui, já estamos com, porra, 40 minutos de programa. Acho que merecia, porque é o anúncio de Sim, um dos grandes consoles aí da geração que tá vindo aí. Conclusões sobre. Eu vou começar com as conclusões, tá? Vou tá. falar o que eu achei no resumo. É, muito particular, eu acho que é o seguinte, cara. A Nintendo ela traz um console e mostra coisas que são interessantes, são legais. Ela trouxe três coisas ali que me empolgam, dois jogos, né? O Mario Kart Road e o Donkey Kong Bonanza, que são os jogos que vão estar ali meio que no começo, meio perto do lançamento, vão ser os consoles sellers Sim. do Nintendo Switch 2 para esse momento. Porém, eu já vinha falando há um tempo que eu achava que a Nintendo ela precisava focar no passe de batalha dela, né? Que era o Game Pass da Nintendo. Por quê? Porque a Nintendo ela não ia conseguir agregar para o lançamento do console grandes jogos que fossem o suficiente para vender eles ali no começo, né? Ali no lançamento. Uhum. E vendo muito o que foi lançado no final do Switch 1. Cara, a gente teve aí nesses últimos 2 anos, no Switch 1, cara, grandes lançamentos pro console. A gente teve o Wonder, a gente teve o novo Zeldinha, a gente teve os Super Mario Brothers lá, a gente teve aquele Zeldinha cabeçudinho, eu já falei isso. Teve aquele outro, é, do Donkey Kong lá, Donkey Kong e Mario jogando juntos. Cara, teve bastante lançamento para o Nintendo Switch, da Nintendo, para a plataforma, para o Switch 1. E eu falei, porra, os caras estão lançando o Switch 2. Será que eles têm jogo de gaveta para o Switch 2 pronto para a data de lançamento? Porque é importante, ao meu ver, quando você vai trazer um console, você ter grandes jogos para vender a plataforma, né? Para É, ser aquele diferencial. E nessa convenção, nessa conferência, eu não vi grandes jogos sendo anunciados que me convenceram, e aí é minha visão particular, que me convencem a comprar um Switch 2 logo no lançamento. Então eu achava que a assinatura fosse trazer, quem sabe, grandes jogos do Switch 1 da Nintendo para inclusos dentro da plataforma, para disponibilizar para quem é gratuitamente, né, tá para bom. disponibilizar para gente. Eu achei que fosse ter essa parada. Isso faria com que eu pagasse ali a mensalidade e comprasse o Switch 2. Tá, deixa eu fazer um adendo nisso que você tá falando. Olha só, pega essa informação aqui. O Switch, né, ele até fevereiro de 2025, a Nintendo tinha anunciado que ele vendeu 150 milhões de cópias no mundo inteiro, Uhum. tá? Que é um problema 150 pro milhões Switch de 2, cópias. né? É. O Switch 1, no dia do seu lançamento, Diogo, ele foi lançado dia 3 de março de 2017 e ele teve os Isso. seguintes jogos disponíveis no Day One: Zelda Breath of the Wild, que já tinha sido lançado no Wii U, One to Switch, Skylanders, Just Dance e Super Bomberman R. Só. Sim, sim. Mais nada, tá? Depois eles fizeram o lançamento do Mario Kart 8 Deluxe, que vendeu 67 milhões de cópias. Uhum. E Lançaram o continua Animal vendendo. Crossing, que Uhum. vendeu 47 milhões de cópias. O Super Smash Bros. Vendeu 35 milhões de cópias. E o Breath of the Wild vendeu 32. Então, a Nintendo, ela já tem a experiência de que no Day One ela não precisa te entregar tudo. Ela faz Legal. diferente esse ano, ou pelo menos no Switch 2, o que ela fez em 2013. A diferença é que em 2013, o grande lançamento, o grande título que carregava nas costas era o Breath of the Wild, que já havia sido lançado no Wii U, Sim. mas tinha aquela diferença. Ela repete isso com o Metroid Prime 4. Outra coisa que ela faz, ela traz o Donkey Kong Bonanza, uma franquia nova do Donkey Kong que a galera Sim. queria, porque há muito tempo que ele não joga, então uma força muito grande. Ela traz o Super Mario Kart Worlds direto no Day One, uma outra franquia que passou 2 gerações, que o Switch não teve nenhuma. Então, assim, na real, nessa avaliação, a Nintendo já comprovou no Switch 1 que não tem essa necessidade toda de fazer isso, e tem o console que em breve vai bater o PlayStation 2 como o mais Dois. vendido de todos os tempos. Sim. Só que ela
vem mais forte no seu lançamento do que veio no Switch 1. Ou seja, estrategicamente falando, o Switch 2 está mais poderoso do que o Switch 1. Entende? Eu concordo com isso, mas a gente não pode esquecer, Beto, que o Switch 1 ele se torna um competidor do Switch 2. Não, a Nintendo A não faz Nintendo isso. precisa encarar que, assim, óbvio, ela tá lançando o Switch 2, ela quer que você compre o mais cedo possível, o mais rápido E possível o daqui a Switch 2. 2, 3 anos só vai ter jogo que não vai ter pro Switch 1, só vai ter no Switch 2. E é ali que Beleza, você mas faz a ainda assim, mudança. eu acho que se a Nintendo ela deixar de lado essa galera que comprou o Switch 1 e forçar o pessoal a entrar de peito no Switch 2 porque sim, sabe? Não, vou adaptar o jogo pra cá, vou desse aqui. Meu irmão, a galera vai ficar no Switch 1. A base de jogadores do Switch 1 ela é muito grande para ser ignorada. Eu vejo ela como um problema que a Nintendo vai precisar gerenciar, porque ela não vai precisar convencer pessoas que não são nintendistas a jogar. Não, ela precisa convencer os jogadores de Nintendo Switch a partirem pro 2. E para mim, ainda não tivemos nada o suficiente para convencer os jogadores de Nintendo Switch 1 a ir pro 2. Sacolé? Cara, não E se quando eu digo de esqueça, Switch 1, não se esqueça que a Nintendo, no meio do caminho, ela lançou o Switch Lite, ela lançou o total, Switch total. OLED. Ou seja, ela já entendeu que o consumidor dela tem uma progressão. Consome de maneiras diferentes ali. Exato. Então, e o Switch, entenda, o Switch, olha só, a Nintendo ela lança o Nintendo, né? Nintendinho, NES. Ela lança o Super Nintendo. Depois do Super Nintendo, ela lança o Nintendo 64 e o Game Boy. Depois, ela lança o GameCube, depois o Boy Colors e o Colors Advanced. Depois ela lança o Wii U e o Switch. E agora o Switch 2. É a primeira vez na história da Nintendo que ela numera, que ela sequencia um console seu. Então eu Uhum. acho que essa sequência, ela vem para botar na cabeça do consumidor o seguinte: você amou o Switch? Tem um melhor. É o seu Switch, É uma só estratégia que para não perder a melhor. fanbase, para não perder a base de Exato. jogadores. De, de, Concordo, de, de concordo. jogadores inacreditáveis. Então, assim, eu Você falou isso acho. até uma vez que a gente estava discutindo no MRG, por que, que eles perderam a oportunidade de chamar de Super Switch, né? E eu concordo plenamente com É, você. Faz sentido para você Super preservar. Nintendo Switch seria o nome, Super né? Nintendo Que Switch, poderia causar uma diferença no Wii U ali, né? Que houve. Uhum. Mas eu acho que assim, cara, eu acho que a gente tá vendo, puta, 2013 para 2025, né? Então estamos falando aí de 12 anos. Acho que a É. gente tá vendo um domínio absoluto nos Mas próximos ó, 10 eu só anos. queria lembrar uma parada que é o seguinte, Beto. No lançamento aí que você falou do dia 3 de março, do Nintendo Switch, o lançamento, assim, meio que o mês de lançamento, né? Não é o dia Uhum. específico, mas é mais ou menos o mês. Eles venderam perto de 13 milhões de consoles, tá? Isso é No coisa pra lançamento do caralho. Switch, é coisa pra caralho. Mas qual é o diferencial do Switch pra cá? Na época, o console era uma inovação. Era uma parada Sim, extremamente diferente. Ele sim. não precisava de quase nada para se vender. Total, Ele era um total. portátil que funcionava na sua sala, que você podia levar para diversos lugares, que você, pô, botava Era um vários conceito controles. novo, era um Era um conceito muito conceito novo. novo. É. Esse conceito, ele se vendia sozinho, porque era uma plataforma de diversão, focada em diversão, e era perceptível que ele queria fazer. E era perceptível por quê? Porque o pai e a mãe já estavam pensando assim, pô, vou comprar essa porra pro meu filho, quando ele estiver enchendo a porra do saco no determinado lugar, Sim. eu ligo a porra do Switch pra ele e ele vai jogando. E aí, tá no restaurante, em vez do moleque ficar destruindo o restaurante, eu vou botar essa porra. Brincadeiras à parte aqui, mas É isso. é uma babá, uma babysitter que estaria ali, Também, porra, também. com o nome, né? Com a marca Nintendo, que é uma É, mas segurança para 150 as milhões de famílias. cópias, vou te falar uma coisa. Eu conheço muita gente que tem Switch, tá? Muita gente, não é pouca gente não. E eu vou te dizer, 70% das pessoas que têm Switch não tem um PlayStation, não tem um Xbox, das que eu conheço, Tranquilo, e não tranquilo. jogam no PC e são adultos. Não, então, eu É, acho que a o Nintendo, Switch ele tem uma parada, velho. ele consegue quebrar, não é só para criança de forma É, nenhuma, né? Ele tem um apelo para o pai, para a mãe, comprar para os filhos e tal, não sei o quê, mas não é só para isso. Só que eu acho que essa inovação, o console ser inovador, ele faz com que 13 milhões de cópias sejam vendidas sem o lançamento. Aqui, a gente não tem mais isso.
A gente não tem essa inovação, a gente não tem esse boom. Ou seja, Sim, eu acho que é uma aposta arriscada que a Nintendo faz, é uma estratégia arriscada, porém arriscada com a confiança Nintendo, que sabe o que está sim. fazendo e sabe que vai ganhar jogadores com o passar dos meses aí. Isso eu concordo plenamente com você. Mas ela precisa de uma carteira de jogos, né, de uma cartilha de É. jogos que convençam a gente a migrar. E Não Didi é só Braguinha, o se a hardware, gente né? for ver a ordem da Nintendo do século, tá tudo bem se der errado. 64, GameCube deu errado. Wii, Wii U deu errado. Switch 2 pode dar errado. Tá tudo bem, o próximo vai ser um O próximo sucesso. será? Então espera, né? Espera pra ver qual é. É isso. Fechamos É aqui, senhoras e isso. senhores. Esse é o nosso vídeo falando aí sobre a Nintendo Direct focada no lançamento do Switch 2. Nossas conclusões, bota aí nos comentários o que você achou, né, Betão? Exatamente, tá bom? E pense em ir no YouTube, se torna membro aí do Matando Robô Gigantes, que tem um monte de conteúdos exclusivos para vocês. Inter. Exatamente. Um grande abraço. Obrigado pela presença. Nos vemos no próximo. Tchau. Até.